Nos 6 dígitos, é um processo onde você pode ser uma pessoa controladora. O que é uma pessoa controladora? Você supervisiona, tudo tem que passar por você. Agora, nos 7 dígitos, se tudo for passar por você, você vai passar o dia inteiro só supervisionando tarefa e não vai fazer mais nada. Eu acho que esse é o fator que mais muda. Porque no 6 dígitos, você consegue fazer tudo sozinho, praticamente, ou supervisionar tudo. Os 7 dígitos já não dá. E aí você já vai dependendo de outras pessoas. E aí o que muda é que antes você não tinha gestão de equipe. Agora você vai precisar ter, porque não adianta, você pode até ter o processo, mas alguém vai ter que fazer esse processo, alguém tem que olhar, essa galera tem que estar treinada, né, entregando. Então o que muda é que antes não tinha gestão de equipe, agora tem. Estamos começando mais um episódio do podcast Gestão Lucrativa, para você que quer uma gestão que te dê lucro e não dor de cabeça. Eu sou Fred Petrucci. Eu sou Marcelo Pinazza. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre dos 6 para os 7 dígitos. O que muda na gestão de uma agência de lançamento, Marcelo? E para o pessoal que está ouvindo aqui a gente, nós temos no nosso sistema 4 pilares da gestão, que nós vamos falar aqui hoje, e a gente vai analisar sobre o prisma dos 6 para os 7 dígitos, o que influencia em cada pilar desse. Então fica ligado aí hoje para você que quer escalar o seu negócio, que quer escalar o seu lucro, o seu faturamento, aumentar a sua equipe. É isso que eu vou te mostrar, o que você precisa ficar atento nessa escalada. E para a gente falar então do que muda dos 6 para os 7 dígitos na gestão, deixa eu criar o pano de fundo aqui, que são os modelos de negócio que a gente tem para trabalhar, né? O primeiro modelo de negócio, que é o mais comum do mercado digital, eu vou pegar um especialista e vou all-in com esse cara, e ele vai me levar até os 6 dígitos, os múltiplos 6 dígitos, e aí 7 dígitos, e aí a gente vai crescendo. Por exemplo, foi o que aconteceu comigo. Eu fui com um único especialista até 20 milhões de faturamento. E aí o segundo modelo de negócio é onde eu pego um especialista e de cara eu já faço ali uns 6 dígitos com ele e eu vejo que eu não vou dar conta de ir para os múltiplos 7 dígitos ou múltiplos 7 dígitos. E aí eu vou para um outro modelo de negócio que é ter múltiplos especialistas. Então esse aqui são as opções que eu tenho. Então, Marcelo, agora pensando no pilar da estratégia, o que interfere a gestão nesse começo como 6 dígitos e depois escalando para os 7 dígitos? Assim, não tem uma verdade absoluta para isso, mas olhando numa forma geral, os primeiros, para você ter esses primeiros 6 dígitos, vai muito da capacidade da narrativa do estrategista e também de ter um bom produto. Isso é o suficiente para você fazer os 6 dígitos. Agora, para fazer os 7, salvo exceções que arrebentam, você já precisa de uma recuperação de venda melhor. Talvez você já precisa de um processo de tráfego, assim, né, de uma pessoa, do emissor de tráfego um pouco melhor. Isso já vai aumentando a sua equipe. Talvez você já precise de outros canais para mandar mais para frente, né? E além disso, você começa a ter uma coisa muito importante, você precisa transformação, depoimento, porque o que vai fazer você crescer é mais pessoas tendo interesse. Como que você atrai esse público frio? Se o seu produto é bom, você gera transformação e isso você precisa de depoimento. E além disso, dependendo como for essa evolução, ela leva junto toda uma evolução de produção. Aquele conteúdo que você fazia lá com o seu celular, que ajudou você a chegar a vender 10, 15, 20 mil, é um outro modelo para você começar a vender 1 milhão. Então você já precisa também, além disso, de suporte. Então, do ponto de vista de gestão, pensando na estratégia, você começa a usar muito mais depoimento, muito mais satisfação dos seus alunos, muito mais a parte de plataforma, e além disso, a parte audiovisual, para você conseguir e melhorando o seu resultado, né? A estratégia narrativa mesmo, talvez não mude tanto, mas o que aumenta da parte de gestão é justamente que agora não é só você e o especialista, agora você começa a ter um monte de coisa que você precisa olhar, e aí entra isso, qualidade técnica e também depoimento. Quem vai coletar esses depoimentos? Como você vai divulgar eles? Como que você vai chegar em mais pessoas? E aí essa parte estratégica começa a entrar naquilo, cara, eu vou falar só no YouTube?
Vou falar no Instagram também? Pô, o TikTok tá bombando. Então tudo isso é estratégia, mas tudo isso, pelo fundo, envolve a parte de gestão, envolve a parte de processo, envolve um monte de coisa. Então tem uma influência, parece que não, parece que só melhora os lançamentos. Mas se fosse só isso, cara, todo mundo fazia 7 dígitos. Mas aí começa a se pensar muito mais em produto, né? Eu vou falar como que eu trabalho a estratégia no começo de uma agência, né? Ou no começo de um especialista. Porque é o seguinte, a primeira coisa que todo mundo busca quando entra no digital é uma oportunidade. É achar aquele bom produto, aquele bom especialista que se eu colocar minha energia, ele vai funcionar, ele vai fazer os seus 6 dígitos ali e dar uma boa margem de lucro. Agora, o problema é que depois que você bate os 6 dígitos, você começa a ter muitas oportunidades. Por quê? Porque você fala assim, cara, vou escalar, vou criar um upsell, vou criar um downsell, vou buscar um novo especialista. O que eu vou fazer? Vou abrir um segundo canal de tráfego, vou fazer distribuição de conteúdo pago? Não vou, regravo o produto. Você começa a ter muitas variáveis porque agora você fez o negócio dar certo. O que eu faço normalmente, tá? Primeiro, para garantir que o meu negócio tem perpetuidade, eu crio o que eu chamo de acertar o processo da vaca leiteira. O que é a vaca leiteira, né? Esse é um conceito da gestão que diz que você precisa ter aquele seu produto que paga as contas, aquele seu produto que dá uma receita previsível, aquele produto que tira você da situação do tô rico, tô pobre. O que é o tô rico, tô pobre? O cara faz um lançamento, vende bastante. O próximo lançamento ele investe a mesma coisa ou mais e vende muito menos, fica com menos lucro. Aí no próximo ele sai do desespero lá e consegue ter um lucro. Então ele não tem um processo para falar, nesse eu vou fazer tanto, no próximo se eu investir tanto é provável que volte tanto. E ele começa a ter um negócio que, de fato, ele consegue ter previsibilidade, ele consegue ter uma recorrência naquele lucro, ele consegue se organizar, saber se ele contrata, se ele não contrata, se ele investe, se ele não investe, né? Eu acho que esse é o primeiro desafio. Qual que é o problema que eu vejo no digital? Quando eu faço meus primeiros 6 dígitos, a pergunta é, como que eu faço para replicar esse resultado? Porque tem muitos casos que é a tal da demanda reprimida. A pessoa foi na demanda reprimida, só que ela não sabe captar novas leads. Ou o produto é ruim, aí vende uma vez só. Vende uma vez só. E aí, o que acontece? Eu preciso aprender qual que é o segredo da gestão nos 6 dígitos, né? Eu preciso descobrir como é que eu faço para colocar lead fria de um lado e transformar em venda do outro lado. Esse é o segredo para você conseguir escalar um negócio. Eu tenho que colocar uma quantidade aqui de um lado e converter do outro. E aí, por que eu não consigo escalar, né, do ponto de vista de gestão, tá? Quando eu estou olhando para um negócio. Eu olho e falo assim, gente, cadê a entrada de novas leads frias? Como é que está sendo a jornada dessa lead fria ser aquecida e se transformar numa lead quente? E aí, quando a pessoa não dá conta, né, quando o estrategista não dá conta de ajustar esse processo, ele vive na sorte. Às vezes vai dar certo, às vezes não dá certo. Então, do ponto de vista de gestão, eu acredito, a primeira coisa que eu faço é a vaca leiteira, é a previsibilidade. Outro desafio, né, da gestão, que quando você sai dos 6 dígitos para os 7 dígitos, é que você quer aumentar seu lucro. Você fazer lançamento a cada 3 meses, por exemplo, vai te dando um problema de caixa naqueles 2 meses que você está sem. Então, você vai ter que começar a fazer o quê? Pensar como é que eu faço para ter lucro todo mês, né? Provavelmente, ou aumentar, né? Então, a cada 45 dias, a cada 60 dias, e aí você vai fazer, ou você vai ter que lançar mais produtos, ou você vai ter que lançar um upsell e um downsell, você vai ter que fazer alguma outra coisa, e qual que é o risco disso? Você dividir o foco de estar escalando aquele negócio para crescer. Às vezes você para e fala, cara, vou criar um produto novo. Só que o trabalho que dá para criar um produto novo, validar, desenhar copy, oferta e vender, às vezes era melhor você ter trabalhado naquele produto principal e melhorar a copy dele, melhorar a produção de conteúdo, melhorar a geração de leads aquecidas que você ia ter na escala, você ia conseguir muito mais. Então, esse eu vejo que é um desafio da gestão quando eu falo de estratégia. Agora, a pergunta nesse momento é, cara, dá para ter vários especialistas? Quantos especialistas é possível? Porque uma coisa que a gente vê o cara fez os primeiros 6 dígitos dele, tá com um especialista que não tá rolando essa escala e ele fala, vou diversificar para outros especialistas. E aí, qual que é a sua opinião sobre isso do ponto de vista de gestão? Vale diversificar especialista? Não vale?
Eu acho que são modelos de negócio separados, né? Diferentes. Se você tem um especialista só, você não é efetivamente uma agência de lançamentos, é uma empresa de educação, né? Porque é o nome do especialista, é tudo para o especialista. Então, basicamente, você usa o marketing digital como um propulsor da venda. Só que você é efetivamente uma empresa de educação, que é você e aquele especialista, você só lança ele, né? Agora, quando você tem mais especialistas, eu acho que deve ter um número máximo, assim, por causa de capacidade de especialista. Eu não conheço muitas agências de sucesso que têm mais de 3, 4, 5 especialistas. Elas praticamente não existem que lançam um monte. As maiores, ou é uma pessoa só, ou são 3, 4. Pô, pode existir um outro? Pode, mas é exceção, não é a regra. E se tiver mais especialistas, tem mais estrategistas. Não é É. um estrategista cuidando de vários Mas aí é vários aquele modelo de especialistas. como se tivesse um monte de agência dentro de uma agência, né? É mais uma holding do que vários especialistas. Mas quando você tem mais de um especialista, vai aumentando muito a complexidade, porque normalmente uma agência é o quê? É um estrategista e a equipe em volta desse estrategista. Para você fazer um bom trabalho, ou você pega no mesmo nicho, então vou fazer só de idioma, aí você consegue às vezes ter 3, 4, 5, né? Ou você vai ter uma dificuldade muito grande porque você precisa se aprofundar para fazer o negócio crescer. Você precisa entender muito da persona. Aí você imagina, você tem que fazer lançamentos de 7 dígitos, ou lançamentos gigantes, múltiplos 6, de, sei lá, saúde, e depois você vai para alemão. É muito difícil. No nosso caso, como que a gente conseguiu essa escala, né? Com 3 especialistas, já chegou a ter 4. Só que todos eles são basicamente, não são do mesmo nicho, mas todos eles são da parte artística visual. Então, eu tô falando com quem? A minha persona, ele é sempre o freelance. Ele é sempre o artista que não sabe precificar sua arte. Então, o designer entra nisso, o desenhista entra nisso, o tatuador entra nisso. Por mais que sejam nichos diferentes, a pessoa com quem eu falo é muito parecida, as dores são muito parecidas. É um problema de precificar a arte dele e vender, né? Então, pô, isso já facilita pra caramba, porque eu tenho que entender mais ou menos o avatar, o resto é mais oferta, algumas coisas pontuais. Então, eu acho, pra mim, o melhor modelo é diversificar, mas assim, 2, 3. Por quê? Porque um estrategista dá conta se a equipe estiver redonda. Se a equipe não estiver redonda, é difícil também para o especialista. E aí, você começa a pelo menos diversificar um pouco esse risco. Nossa, esse lançamento caiu um pouco. Imagina você tem um especialista, o lançamento não vai bem, o outro você já fica, você tem que recuperar só nele, né? Então, pelo menos no meu modelo ideal, que gosto de agência, se eu fosse dar uma dica do ponto de vista estratégico que vai ajudar você a ir do 6 para o 7 cara, o que você falou, pensa em um especialista primeiro, começa nele, por quê? Porque você precisa ficar bom na parte estratégica, de narrativa, você precisa ficar bom nisso, vamos supor que você já é bom. Aí o que você faz? Vai aumentando a quantidade de especialistas, mas eu iria em especialistas de nicho parecido, que é esse meu caso. Por quê? Porque você já sabe conversar. É muito mais fácil, né? Isso que você está falando, a gente já entra nessa questão da estratégia quando eu vou pro próximo dos 7 dígitos, ou quero chegar, ou estou nos 7 dígitos. Que aí é o seguinte, o que eu passei, e já vi várias pessoas passando, que é para você escalar, que nem vocês chegaram nos 7 dígitos, do ponto de vista de gestão, olhando para a estratégia, a diferença do 6 para o 7 é que quem faz 7 dígitos, ele dominou, masterizou a arte da operação do lançamento. Então, vocês, por exemplo, vocês dominam muito bem. Vocês conseguem fazer um lançamento inteiro hoje do zero em 6 semanas. Já 7. fizeram em 4 semanas, né? Mas Aquela não é... não é saudável, Não né? é saudável. Só que o quê? Vocês dominaram isso, então não pode ter erro, não pode ter falha, os processos têm que ser muito bem trabalhados. E aí a segunda coisa para você ir para os 7 dígitos é que não dá mais para você ficar só no básico. Você vai ter que fazer o que você já comentou, ter um bom processo de recuperação. Eu vou ter que melhorar, talvez, a minha parte de produção de conteúdo, o meu alcance de lead fria. Eu vou ter que ficar muito bom, que nem vocês fazem, que é a parte de... Upsell, downsell, é importante o cara entender que isso faz parte da estratégia. Mas, cara, isso não é um processo a mais, não. Isso é estratégia. Porque quando você começa o lançamento, você define, vai ter downsell ou não? A gente vai fazer recuperação, vai contratar freela para recuperar ou não? Tudo isso faz parte da estratégia do lançamento. A gente tá colocando, não é só a narrativa, tudo isso é definido na hora da estratégia.
E nós, como gestores, né, do negócio, a gente está olhando para essa estratégia e pensando, cara, como que eu faço para minha agência chegar nos 7 dígitos? Então, se eu vou com um especialista, é uma estratégia. Se eu vou com múltiplos especialistas, só que quando eu chego nos 7 dígitos, você vai ter que descobrir algumas coisas. A primeira é que pelo menos eu não conheço ninguém que faz 7 dígitos com vários especialistas, né, que nem a gente estava comentando, 4, 5, porque fica inviável, porque o trabalho para você entregar um lançamento de 7 dígitos, quantidade de alunos, quantidade de lead, quantidade de operações, quantidade de colaboradores, fica inviável você entregar uma ótima qualidade, porque tem sempre coisa para melhorar, sempre coisa para fazer, sempre novas oportunidades para você abraçar. Então, é mais provável que para você escalar, a primeira coisa que você precisa fazer é achar um bom especialista que vai te levar nesse resultado. E aí a gente entra... Chegar em 7 dígitos, com certeza você consegue com um especialista só. E aí você pode ter mas Fred, hoje eu tenho um especialista que me dá 200 mil de faturamento e não está escalando. O que eu faço? O que eu sugiro, né, que você faça? Você precisa ficar muito bom em achar pessoas que têm esse potencial de escala. Essa pessoa, né, a gente tem uma frase que é: a equipe que te levou aos 6 dígitos não necessariamente é a mesma que vai te levar aos 7 dígitos. Então, esse especialista pode ser que chegou no limite dele. Você tem que agradecer, falar obrigado por tudo que você me ajudou, tudo que você me levou até esse momento, e agora começa a buscar um especialista que de fato tem potencial de múltiplos 6 dígitos num lançamento, ou de fazer 7 dígitos ali num ano, para que você possa fazer essa mudança. Então, eu sugeriria isso se você quer alcançar os 7 dígitos. E aí, por último, eu acho que precisa ficar bem claro aqui que se você quer alcançar os 7 dígitos, você vai ter que fazer coisas que você não fez enquanto você estava ali buscando os 6 dígitos. Então, é você ficar muito bom em estratégia, muito bom na parte de melhorias do seu lançamento, melhorar a narrativa, melhorar a sua produção de conteúdo, melhorar a entrega, o seu audiovisual, melhorar. Então, tem muita gente que fala assim, beleza, cara, tô fazendo 400 mil ali no lançamento, investindo 50, 60, voltando 400, vou buscar outro especialista. Não, cara, você já tem um projeto que tá te dando um baita de um resultado, você já fez o mais difícil, né? Que a gente fala que é a teoria do foguete, né? Para você tirar um foguete do zero para a estratosfera, tem que ter aquele tanto de combustível que é gigante, né? Ele é muito maior, 10 vezes maior, sei lá, do que o próprio foguetinho que vai ficar lá em cima, né? Mas o lance você já fez todo esse desafio que é decolar e tirar o produto do solo. Agora que você é só fazer os ajustes, aí você fala assim, não, mas agora não vou ajustar nada. E aí você pega e vai para outro especialista, enquanto se você botar essa energia nesse cara, esse cara tá próximo de fazer de 400 e para 600, para 700, para 800, para 7 dígitos, né? Agora vamos para o pilar 2 da gestão, que é processos, tá? Então o primeiro pilar é estratégia, o segundo é processo. Então do ponto de vista de processo, para uma agência que está escalando dos 6 para os 7 dígitos, o que muda nessa agência? Cara, aí de novo, né? Depende do seu modelo de negócio. Vamos supor que não é esse modelo de educação que é você com um especialista só. Porque daí esse modelo é muito mais otimização, porque o processo vai ficar muito parecido. Agora, do 6 para o 7, né? Nesse modelo de agência, que é o modelo da maioria das pessoas, o que muda duas coisas. Muda a complexidade do projeto. Por quê? Porque muito provavelmente a sua equipe vai crescer um pouco, então tem mais pessoas ali nesse processo. Você não tem só um CPL gravado, você tem live, então precisa montar essa live. Você tem um grupo onde você faz notificação. Você começa a fazer um monte de coisa. Você tem recuperação de venda, que antes você mesmo que chamava, agora tem 2, 3 pessoas. Então o processo, o primeiro ponto ele vai ficando muito mais complexo. O segundo ponto, que é importante, ele começa a ficar muito menos aberto a erro, porque é muito mais difícil de você recuperar. Uma coisa assim, cara, vou investir 5 mil nesse lançamento. Se der errado, investe mais 2. Mas, cara, você investiu 300, não é tipo investe mais 50. Né? Ou do tipo, cara, nossa, já teve lançamento meu que pequenininho quando eu comecei, falei assim, cara, vamos deixar a CPL pra semana que vem porque aconteceu algum problema. Cara, como é que você capta tipo 50 mil leads e muda?
Então, começa a ficar muito mais difícil. E no final das contas, né, o que muda é só a complexidade, porque eu falo isso, tem gente que fica brava comigo, mas, cara, não tem coisa mais fácil do mundo do que fazer lançamento. É sempre a mesma coisa. Difícil é abrir um supermercado. Difícil é abrir uma padaria, uma academia. Cara, difícil não é ter uma agência de lançamento, você consegue fazer tudo sozinho, depois você vai aumentando. Se der errado, a massa vai fazer, beleza, gente, não faço mais. Cara, não tem. Pra quem já veio, fiquei 12 anos no mundo físico. Pra quem já veio do mundo físico, o lançamento é um negócio fácil. O que aumenta? Um pouquinho a complexidade. Só pra gente, como um processo não tem tanta coisa pra falar nesse sentido, vamos pensar nos 4 pontos aí do processo. Quem é o gestor de projetos que pensa no processo? O que esses processos regem, né? O que a gente olha? Cara, a gente olha o prazo, né? Óbvio, se tá dentro do prazo ou não. O escopo, se tem 400 tarefas, eu tô fazendo as tarefas. O custo, cara, sem estourar custo de freela ou de investimento, e a qualidade. Aqui a qualidade não é se ficou bonito ou não, mas, cara, tem todas as informações na página, o CPL tá com tudo que precisava ter, são esses 4 pontos. O que muda para quando é 6 dígitos para 7 dígitos nesse 4 pontos? É exatamente o que eu falei. Os prazos você tem que controlar muito mais, porque não é mais 1, 2 pessoas, tem mais, tem freela. Os custos também você tem que controlar melhor, porque eles são bem maiores. O escopo aumenta consideravelmente, porque para você faturar bem, você precisa colocar mais coisas. E na questão da qualidade, nem tanto, porque as informações são parecidas. Lembrando, a qualidade aqui não é se está bonito ou não, né? A qualidade das informações que estão lá, que o gestor de projeto também olha isso. Então, dos 6 para os 7 dígitos, o difícil do processo é você ter um processo redondo já para os 6 dígitos. Se você já tiver um processo redondo desde o começo, para você ir para o 7 é só alguns ajustes, não muda tanto. Essa é a parte mais tranquila. O difícil é você ter um processo. Se você já tem o processo, do 6 para o 7, não muda tanta coisa. Pegando esse gancho aí, eu anotei aqui 4... lembrando que a gente tá falando de 7 dígitos no ano, né? Não tô falando do lançamento que vem de 100 pro lançamento que vem de 1 milhão. É isso aí. O máximo que você tem que fazer, tipo, antes você fazia 4 lançamentos de 50 mil. Agora você faz 4 lançamentos de 250. Tipo, não aumenta tanto a complexidade, isso que eu quero dizer. Na parte de processo, tá? Eu anotei algumas coisas. A primeira coisa que eu anotei, nos 6 dígitos vale a informalidade. Nos 7 dígitos já não vale. Então, 6 dígitos sou eu que estou fazendo. Qual que é o processo? Senta aí e faz. É barato errar, né? É, barato errar. Então, eu tô lá, eu faço o suporte, eu faço a página, eu não sei o quê. Com 7 dígitos, não. Eu já, provavelmente, já não sou eu que subo a página. Aí, para o cara errar um pixel, errar um direcionamento, colocar uma imagem pesada na página e a página demora para carregar. Você não vai ficar nem sabendo. Você só vai descobrir a hora que ali tiver cara, a hora que você estourou o orçamento. Então, nos 6 dígitos vale a informalidade. Nos 7 dígitos você precisa desenhar processos, porque senão cada um faz o que quer. E não dá para a pessoa, o colaborador ficar decidindo se dessa vez ele vai fazer a página desse jeito ou daquele outro jeito. Ele precisa fazer do jeito que você criou a qualidade. O segundo ponto na parte de gestão de processos, né, é que nos 6 dígitos, o dono, ele faz parte da organização de como as tarefas funcionam. Ele que organiza, ele fala, vocês vão fazer isso primeiro, segundo, terceiro. E as tarefas vão ser assim. Quando eu estou num 7 dígitos, via de regra, né, se eu tenho uma equipe ali, normalmente eu já não estou mais cuidando tanto dessa parte operacional e nem dou conta. Porque se eu for fazer a organização de todas as áreas da empresa, tráfego, copy, suporte, produção de conteúdo, cara... Você acaba focando no que é mais importante, né? Aí você contrata para design, para vídeo e acaba focando no que depende mais de você, né? Exatamente. Então, que é o terceiro item que eu ia falar aqui, que é nos 6 dígitos, é um processo onde você pode ser uma pessoa controladora. O que é uma pessoa controladora? Você supervisiona, tudo tem que passar por você. Agora, nos 7 dígitos, se tudo for passar por você, você vai passar o dia inteiro só supervisionando tarefa e não vai fazer mais nada. O burnout acontece aí. Como dos 6 dígitos para os 7 dígitos acontece relativamente rápido, que é o que você falou no primeiro estratégia. Você masterizou, conseguiu o resultado. E aí o que acontece? Você não foi preparado para isso. Aí tipo, é tudo meu, tudo eu olho e de repente eu já não olho mais nada. E aí que a pessoa tem um burnout. Por quê? Porque antes ela trabalhava 8, 10, 12. Para ela dar conta do maior, ela tem que trabalhar 16, 18. Por quê? Porque ela não aprendeu isso. Ela controlava tudo e agora ela não consegue mais. Só que ela vai até o fim que ela consegue controlar. Inclusive, aqui tirando do ponto de vista do gestor, mas eu já encontrei especialistas
que quando você começa a trabalhar com eles têm essa mentalidade dos 6 dígitos. Eles querem que passe todo o material por eles. E isso é legal, eu até acho válido no começo, porque o especialista ele tem um brio com a qualidade que é a imagem dele ali no final. E faz sentido passar ali. Mas ele tem que ser um processo que, aos poucos, ele vai sentindo confiança na equipe, ele vai vendo que a equipe dá conta, e tem uma hora que ele para de ficar preocupado com a imagem. Isso é legal. Agora, se isso fica eterno, aí alguma coisa está errada. Ou a equipe é muito ruim, né? A gente pegou ali um caso de um amigo que a especialista contratou um revisor de português porque a agência estava mandando material errado. Pô, você imagina você ficar sabendo que seu especialista contratou? Então não pode chegar nesse nível, né? Mas depois, em algum momento, o seu especialista ele tem que criar essa mentalidade de que, olha, eu não consigo supervisionar tudo. Porque se eu for supervisionar tudo, eu não vou fazer o meu trabalho, que é produzir conteúdo, entregar e vender. O estrategista é a mesma coisa. Mesma coisa. E aí, o próximo item que eu percebi que muda na gestão de processos dos 6 para os 7 dígitos é a delegação. Nos 6 dígitos, eu normalmente delego tarefas. Eu desenho o lançamento na minha cabeça, eu sei os processos de lançamento, e quando eu contrato pessoas, eu contrato uma equipe tarefeira, que a gente já falou aqui. O que é uma equipe tarefeira? É uma pessoa que só faz tarefa, ela não pensa, ela não decide, ela não resolve problemas complexos. E aí, então, eu vou delegar tarefas. Eu falo, faça isso, faça aquilo. Mas esses problemas vão voltar para mim. Quando tiver um ponto de decisão, vai sempre voltar para mim. Para os 7 dígitos, você já não delega mais tarefa. Você delega processos e projetos. Então, essa pessoa cuida do departamento de vendas. Essa pessoa cuida do onboarding. Por quê? Porque se você não consegue supervisionar tudo, não dá para você ficar delegando tarefas, tem que delegar processo. Então, essa é uma mentalidade que precisa mudar no gestor que está indo dos 6 para os 7 dígitos. Você tem que pensar que, cara, você vai ter que sair da informalidade para a formalidade, você não vai participar mais da organização de tudo nos detalhes, porque a equipe cresceu, você não vai supervisionar todas as tarefas e você não vai mais delegar tarefa, você vai delegar processos e projetos e as pessoas vão precisar cuidar disso para você, senão você não vai fazer. Outro processo que muda dos 6 para os 7 dígitos, processos administrativos. Nos 6 dígitos, o que é financeiro? Não tem. A maioria das agências não tem financeiro. O cara paga com a conta pessoal, paga no cartão pessoal, não tem nota, não tem reembolso, não tem contrato, não tem nada, né? Financeiro. É RH, ou seja, não dá para você contratar qualquer um, você vai ter que contratar por competência, contratar por valores. Isso muda quando você sai dos 6 para os 7 dígitos, porque como você mesmo falou, agora o custo é alto. Contratar uma pessoa errada, se ele prejudica o meu lançamento, você vai tomar uma paulada ali na cabeça na hora que a pessoa errar, né? Outra coisa que muda em processos administrativos, tá? Impostos começa a ser algo estratégico. Então, quando eu for para os 7 dígitos, eu já tenho que começar a pensar em, cara, como que eu faço para reduzir essa carga tributária para que eu pague menos imposto? Porque aí, quando você está com 7 dígitos, cada de 10% de imposto é 100 mil reais. Se você diminui 4%, 5%, é 30, 40 mil reais. Olha só, isso aqui é legal. Você pensa assim, se eu estiver faturando 2 milhões no ano, certo? E eu conseguir reduzir minha carga tributária e pagar 100 mil reais a menos de imposto no ano, qual é o tamanho de um lançamento para me dar 100 mil de lucro? Então, para eu ter um lançamento que me dá 100 mil de lucro, eu vou ter que faturar quanto? Uns 300, uns 400, às vezes até mais no lançamento. Então, às vezes eu fico só gastando energia pensando como que eu faço um lançamento de 500, 600 mil, só que, na verdade, eu sentando com um tributarista que vai me ajudar a reduzir minha carga de tributária em 100 mil reais, eu vou fazer o lucro comparado a um lançamento de 600 mil. E aí, você está deixando dinheiro na mesa. Então, eu adicionaria processos administrativos quando eu saio dos 6 para os 7 dígitos. E, por último, o que muda no processo dos 6 para os 7 dígitos é a maior necessidade de planejamento. Quando eu estou nos 6 dígitos, as coisas são rápidas, são poucas pessoas. Nossa, deu um problema no anúncio, eu vou lá e crio outro. Estou com o especialista ali perto. Deu problema numa página, numa captação, eu mesmo mexo. Num processo de 7 dígitos, dependendo de quantas pessoas você tem na sua equipe, cara, se você errou ali numa parte do processo,
Ou se você precisa criar uma página, essa página vai demorar 7 dias para ser produzida, para você depois passar para o especialista revisar o script. Aí ele revisa, daí depois você monta a equipe de filmagem que vai gravar de fato aquele anúncio ou o CPL. Então não são coisas que se você esquecer de fazer, você em meia hora você pega e resolve. Não, você tem que movimentar uma equipe, tem que movimentar várias pessoas ali, às vezes coisas que se você não consegue fazer em uma hora, e aí vai sem mesmo. Então, eu acho que esse que é um dos principais desafios. Agora, Marcelo, vamos para o pilar número 3 da gestão, que é equipe. E o que impacta na gestão de uma equipe quando eu saio dos 6 para os 7 dígitos? Muda tudo, né? Eu acho que esse é o fator que mais muda. Porque no 6 dígitos foi o que a gente falou da parte estratégica, né? Você consegue fazer tudo sozinho, praticamente, ou supervisionar tudo. Os 7 dígitos já não dá. E aí você já vai dependendo de outras pessoas. E aí o que muda é que antes você não tinha gestão de equipe. Agora você vai precisar ter, né? Porque não adianta, você pode até ter o processo, mas alguém vai ter que fazer esse processo, alguém tem que olhar, essa galera tem que estar treinada, né? Entregando. Então o que muda é que antes não tinha gestão de equipe. Agora tem. E a complexidade aumenta porque antes era só você. Agora, beleza, tem a gestão de equipe. O que significa ter gestão de equipe? Você precisa ter mais cuidado com a contratação, você precisa ter mais cuidado com o treinamento, mais cuidado com o acompanhamento, porque agora você tem 2, 3, 4 pessoas, no começo você pode ter pego uma pessoa boa, outra pessoa boa, e vocês vão tocando junto. Só que agora você tem 5, 6 pessoas. Tô colocando assim, normalmente quem fatura mais de 1 milhão tá na casa, sei lá, tem de 5 até 20, mas beleza, pelo menos mais de 5 pessoas tem na equipe, né? Já começa a ficar mais difícil, porque se você, sei lá, vou sentar pra conversar, cara, pelo menos interagir com essa pessoa 1 hora na semana. Se tiver 5 pessoas, cara, é 5 horas do seu dia. Isso se for só 1 hora, mas se a pessoa está começando, você passa muito mais tempo ajudando, ou revisando, ou olhando, porque agora você não acompanha mais todo o processo, você tem que pegar só a parte final, ficou bom ou não ficou bom, ficou legal ou não ficou legal, você valida o final do processo, você não mais participa de todos eles. Então você já é controlador, você já aprendeu a fazer de outra forma, começa a ficar super complexo, porque agora você tem muito mais demanda, você contrata uma pessoa achando que ela vai liberar o seu tempo. Só que na verdade não, por um tempo enquanto você contrata, ela vai te dar mais trabalho. É isso, que você contrata uma pessoa muito imatura naquele momento. Por mais que ela tenha experiência, ela ainda não sabe o que tem que fazer. Então, por um tempo, você vai ter que acompanhar essa pessoa, você vai ter que demandar energia para isso. Se você não fizer isso bem feito, você vai ter que demandar essa energia para todos sempre. Então, a equipe, ela vem até antes, porque o que muda dos 6 para os 7 dígitos? Muda que você não vai chegar nos 7 dígitos se não tiver uma equipe boa, minimamente competente. De novo, tirando as exceções da pessoa que investe 10 mil reais e fatura 1 milhão. Cara, eu fiz lançamento de 60 mil e voltou 1 milhão e 600. Fiz 3 vezes isso já. Só que, tipo, cara, a empresa já tinha porte, era um especialista que a gente já sabia que ia estourar, tinha demanda reprimida, beleza, mas mesmo assim eu já tava com uma equipe redonda. Se não tivesse equipe, não tinha nem chego nisso. Porque você não consegue nem atrair esse especialista, entendeu? Então isso aí é uma exceção. Mas, via de regra, você não, agora cheguei nos 7 dígitos, vou arrumar minha equipe. Não, dificilmente você chega nos 7 dígitos se não tiver uma equipe boa. A não sei que você seja tipo, tenho 5 sócios. Aí é diferente porque vocês já são uma equipe, né? Ó, pra mim... Mas também não ganha dinheiro. Pra mim o que muda numa equipe dos 6 para os 7 dígitos, tá? É o que a gente fala aqui, que os 6 dígitos você pode e provavelmente tem uma equipe que é tarefeira. Você distribui tarefa e ela executa, né? O famoso, a gente fala do profissional júnior, né? O que é o profissional júnior? Tem o júnior, o pleno e o sênior. O júnior é a pessoa que precisa de muita supervisão, ela não consegue fazer nada sozinho. Se você deixar um júnior sozinho, vai dar problema. Então, se você tem problema, vai morrer de fome. Se você hoje está tendo problema com um colaborador e você gostaria que essa pessoa tivesse mais autonomia, tomasse mais decisão, resolvesse mais coisas, é bem provável que você tenha um júnior e você gostaria que ele fosse um pleno ou um sênior. Então, esse é o primeiro desafio. Provavelmente você tem uma equipe tarefeira. Só que agora, para os 7 dígitos, se você tiver pessoas tarefeiras, você vai passar o dia inteiro distribuindo tarefa e não dá conta. O júnior morre de fome, né? O pleno sobrevive e o sênior alimenta os outros 2. Aí é a decisão que você quer. Você ter um júnior, você vai precisar necessariamente ter um sênior.
Porque senão você vai ter que olhar esse júnior o tempo inteiro. Pelo menos o sênior te ajuda nisso. Só que assim, isso te alivia. Você tem um júnior e um sênior, alivia pra caramba. Só que isso custa, né? Então, assim, pô, o ideal, a gente performou bem desde o começo, conseguimos chegar a mais de 8 dígitos com 8 pessoas, 7 pessoas, porque todos eram sênior. Então isso ajuda pra caramba, porque eu não preciso ficar olhando se os caras estão fazendo ou não, aí é só performance. Mas chega um momento que você não consegue mais. Aí você até pode colocar uns júniors, mas você já tem o sênior que olha. Se você só colocar júnior, você não tem performance, porque tudo depende de você. Porque um dos itens aqui na equipe dos 6 por 6, 7 dígitos é que dos 7 dígitos você vai querer pessoas que tomem decisão. Você vai querer pessoas que resolvam problemas complexos. Problemas simples ali, a maioria das pessoas consegue resolver. Mas um problema complexo, um aluno que está querendo causar um barraco ali, está querendo, às vezes, né, quer o dinheiro de volta, fora do prazo, e aí você tem um cara sênior ali, ele consegue conduzir aquilo e resolver aquele problema. Não só isso, tipo, a gente tá em CPL agora, né? Inclusive hoje tem a CPL 2. Você imagina, se, sei lá, o meu sócio tá acompanhando o especialista na live, né? Cara, se dá um problema nos grupos, alguma coisa. Cara, eu tô aqui gravando um podcast de outra empresa. Ele tá lá, não deve dar nem celular, montando cenário, montando narrativa, que é super importante. Cara, se dá um problema nos grupos ou dá um problema num site, alguma coisa. Se eu só tenho júnior, cara, quem que resolve? Ou vão ficar ligando o celular, a gente tem que parar o que a gente tem que fazer pra resolver, ou não vai resolver, o que é pior ainda. Então chega uma hora que assim, cara, você precisa focar no que é importante. E aí o importante é o quê? É meu sócio tá lá vendo a narrativa, vendo essas coisas. Isso é importante nesse momento, ele como estrategista, não ficar resolvendo outra coisa. Você não pode sair tranquilo num dia de lançamento, num dia importante que sua equipe não vai dar conta de resolver lá, tomar aí decisão. Você não foca nem lá nem aqui. Você tá lá montando, mas ao mesmo tempo tá vendo o celular se deu certo o envio de mensagem pro grupo. Se liberaram o e-book no grupo de não sei o que lá. Se foi o e-mail avisando, se postaram na hora certa. Cara, aí você não cresce, porque você fica imerso no dia a dia, né? E dentro do problema de equipe ainda, dos 6 por 7 dígitos, o que muda é que para uma equipe de 7 dígitos, você começa a ter o risco de perder a inteligência dos processos. Quando você está com 6 dígitos, normalmente você faz a maioria dos processos, você sabe... é o processo. Você é o processo, né? O processo sai de você, parte de você, e é você que executa, e às vezes você tem lá um tarefeiro que vai te ajudar a fazer alguma coisa. Só que quando você vai para 7 dígitos, com a evolução vai melhorando, né? Vai tendo ferramentas novas, vai tendo novas estratégias para você trabalhar ali no dia a dia, você já não está mais à frente de tudo que está acontecendo. Então, se uma pessoa sai da sua empresa e o processo estava só na cabeça dela, quando ela sai, você fica vendido. Esse é um grande problema quando você tem uma equipe muito maior. Então, agora você tem um outro problema que você precisa resolver, que é documentar os processos. Que entra lá no processo. Que entra lá no processo. Que agora está mais complexo. Você precisa ter outras pessoas dentro da empresa que consigam absorver esse processo. Porque se você não consegue ter outras pessoas, o dia que essa pessoa sai ou fica doente ou acontece alguma coisa, para quem que vai sobrar o processo? Para você que é o dono. E mesmo que ela não saia, ela precisa estar pelo menos apta a não só corrigir, como melhorar o processo. Porque também você não avança. Porque as coisas estão, o lead vai ficando mais caro, vai ficando mais difícil captar a audiência, você precisa aumentar a produção, porque senão você não é visto. E aí, se as pessoas que estão lá não conseguirem melhorar os processos, isso quem faz é a equipe, não é um gestor de projetos, isso também limita seu crescimento. Aí quando você vai pegando, cara, seu processo não tá redondinho, você não contratou bem, a galera não consegue otimizar, você como estrategista não consegue focar 100% no lançamento. Cara, que seja um pouquinho. Não, mas cara, em minutos eu resolvo isso. Tá, mas você vai somando 15 minutos de 15 minutos, quando você vê, você tá perdendo horas. Que poderia ser aquele e-book que nunca saiu, que poderia ser uma melhora na narrativa, aquele upsell, downsell que você sempre fala que vai fazer e nunca faz, porque a página não fica pronta. Esse tipo de coisa. Por quê? Porque você está perdendo esse pedacinho de foco em cada coisa, né? Tempo, no final das contas. E a gente fala que tem 3 tipos de pessoa na sua empresa, né? Tem as pessoas que somam, as pessoas que subtraem e as pessoas que multiplicam, né? Então, normalmente, para você crescer mesmo, ir para os 7 dígitos, 8 dígitos, você precisa ter na sua equipe pessoas que multiplicam.
né? Quem que a pessoa multiplica? É a pessoa que quando você dá para ela uma tarefa, ou dá para ela um processo, ou uma responsabilidade, ela pega aquilo e ela expande, ela transforma naquilo melhor, ela resolve, ela cria soluções e você não tem que ficar mais se preocupando com isso. Ela gera retorno, né? Não só, tipo, gera retorno porque libera o seu tempo. Ela gera o retorno porque ela é capaz de gerar retorno pelo trabalho dela. Exato. E aí, imagina quando você pega no suporte, na copy, no tráfego, na produção de conteúdo, nas vendas. Então, cada área dessa, quando você coloca pessoas que multiplicam, é aí que a sua empresa cresce, porque cresce em todas essas áreas. Agora, quando você tem uma pessoa que subtrai, não precisa nem falar, né? A pessoa subtrai, você bota ela, você gasta mais tempo, mais energia, tem que ficar dando feedback, resolvendo o problema dela. Essa pessoa é a pior de todas. A que soma é a pessoa que você coloca lá, ela faz o que você pediu e tá tudo certo. Mas a sua empresa não vai ter um crescimento exponencial como a gente gostaria. Onde está a verdadeira escala do seu negócio e o crescimento é com pessoas que multipliquem, que pegam o negócio para fazer e elas expandem aquele negócio. E agora, Marcelão, chegamos no último pilar da gestão, no nosso conceito aqui, que seria liderança. Então, o que muda na gestão de uma agência dos 6 para os 7 dígitos no pilar da liderança? Cara, aí depende, é que assim, depende muito da escala dos 7 dígitos, né? Porque uma coisa é você faturar 1 milhão por ano, né? Outra coisa é você faturar 7, 8, 9. Então já varia bastante. Mas o negócio ele tem a ver com equipe e tem a ver com processo. Porque assim, tudo que a gente tá falando, a gente separou em pilares para ficar melhor didaticamente, né? Mas não é tipo, agora vamos trabalhar pilar equipe, vamos trabalhar pilar processo. Não é assim que funciona, porque quem faz processo é essa equipe. Essa equipe tem um líder mesmo que seja você. A estratégia depende das pessoas estarem fazendo as coisas. Então, no final das contas, tá tudo ligado. E o fator liderança, o que ele faz? É o que ele potencializa tudo, né? Já falei em outros podcasts, mas eu vou sempre repetir das 4 fases da agência. A primeira, cara, com estratégia você cresce. Você vai lá, você faz seus 6 dígitos. Depois disso, você precisa... O segundo passo é estratégia e processo. Por quê? Processo, melhorar um processo de copy, de recuperação de venda, processo nesse sentido, não só o processo de lançamento, também o de lançamento. Terceiro já é estratégia, processo e equipe. Por quê? Porque você cresceu o bolo, você precisa de gente boa para te ajudar. E qual que é o quarto ponto? É estratégia, é processo, equipe, né, que é contratação, e liderança. Por quê? Porque você não consegue mais ficar só contratando gente boa. Você precisa formar aqui dentro, porque senão o caixa morre. Então, o que é esse liderança? Voltando para isso aí. Ele é o potencializador. Porque é aquele momento que a sua empresa cresceu, seus processos estão robustos, só que você já não consegue supervisionar tudo. No começo, você faz tudo, né? Depois, você está supervisionando tudo. Chega um momento que você não consegue nem supervisionar mais, que os vídeos não passam mais por você. Os criativos não passam mais, né? A análise de social media ou o tráfego, não. Alguém te passa um reporte do tipo, cara... o nosso custo por lead subiu, a gente fez mais 4 criativos, agora ele desceu, o custo por lead tá tanto. Esse tipo de coisa, mas para isso, você tem um líder que tá olhando o tráfego, um líder que tá olhando o vídeo, senão as coisas não saem. Então, dentro de todos esses pilares aqui, sendo bem, tipo, ele é um dos principais pilares da gestão, porque o objetivo de todo dono é fazer liderança. Esse é o objetivo principal do dono da empresa, é lucrar também, mas para isso você precisa desenvolver liderança. Mas desses 4, para quem só tá querendo ir do 6 pro 7, com certeza o liderança é o que vai vir por último, porque no começo você é o líder de tudo, mas você tem que estar bem ciente que o líder é o que potencializa, porque senão você vai ficar para todo sempre gerenciando a galera e olhando a galera. Chega uma hora que você vai ter que focar só em como trazer mais resultado, em como pensar mais produto, principalmente se você optou por ter 3, 4 especialistas, porque chega uma hora que você está fazendo relação com seus especialistas, relacionamento, que você está vendo para onde eles vão, porque os negócios começam a ficar muito grande quando você faz lançamentos grandes, né? Por isso que ele influencia mais dependendo do seu 7 dígitos. Você faz 4 lançamentos de 250 mil, provavelmente você não precisa de líderes ainda. Mas se, por exemplo, no nosso caso, que os lançamentos todos chegam ali na casa dos 2 milhões, cara, eu não consigo dar vazão nisso. Um lançamento de 2 milhões, até o especialista exige muito mais da gente. Então aí você é meio que obrigado a fazer, mas com certeza de tudo essa parte mais difícil. Então esses são os 4 pilares
da gestão, o que você precisa olhar quando você sai dos 6 para 7 dígitos. A gente falou do pilar da estratégia, o pilar do processo, equipe e liderança. E aí o que você falou é exatamente a mesma coisa que eu pensei aqui. A liderança, a diferença é que nos 6 dígitos o dono é o líder e para os 7 dígitos ele vai ter que construir lideranças. E vamos dar um bônus aqui. O que muda na gestão para 8 dígitos? Cara, a minha agência foi de 5 para 70 funcionários. A gente bateu lá 20 milhões de faturamento, isso em 4 anos. O que eu percebia? Depois de ter uma equipe madura, tá? Com esses processos, com estratégia e tudo, todos esses 4 pilares, estratégia, processo, equipe e liderança, eu tive que ensinar para os meus gestores, né? Eu tinha 9 gestores e eu tive que ensinar eles a fazer a tomada de decisão em todos esses pontos. E eu tenho um orgulho lá que depois de 1 ano e meio, mais ou menos, eu já tinha formado uma equipe. Na minha experiência, precisa mais de 1 ano para você conseguir ter uma união com uma pessoa que está lá, para ela saber como que você pensa, saber tomar decisão como você tomaria, ela realmente abraçar a sua cultura. Menos de 1 ano, acho muito difícil a pessoa abraçar essa cultura. Mas o que eu acho legal, que é o orgulho, é que depois de 1 ano e meio com essas pessoas, esses colaboradores, né, líderes, estavam contratando outras pessoas, estavam melhorando os processos e estavam trazendo novas estratégias para o negócio. Então, quando você fala de estratégia, processo e equipe, eles eram os líderes que estavam fazendo isso. Então, a empresa começou a rodar sozinha. Tanto que ela começou a rodar sozinha, que eu saí totalmente do operacional da empresa, ficava só na estratégia, e aí a minha última movimentação lá foi contratar um CEO para colocar no meu lugar, porque não tinha mais nada para fazer operacionalmente, só estava como CEO e eu acreditava que na estratégia, no marketing, eu ia dar muito mais resultado, então eu deleguei a gestão da empresa para um CEO. Óbvio, os processos estavam desenhados, os valores estavam desenhados, estava tudo desenhado, ele entrou para melhorar o que a gente já tinha construído. Então, ou seja, esse processo não tem fim. O que muda do 7 para 8 dígitos Cara, o que muda, eu acho, de tudo isso é o que você falou, que aumenta essa complexidade da liderança, fica mais necessário, a gente tá bem nessa fase, mas entra um fator que não necessariamente entra no resto, que é o lance de cultura, que é o lance de missão, visão, valores. Por quê? Porque agora já tem muito mais gente, agora os valores já são muito mais altos, você já tem pessoa que já ganha um salário legal e que ele já quer pensar no plano de carreira dele, você já tem pessoas que estão entrando pela fama que você criou, porque não é muito que faturam mais de 8 dígitos, e aí a pessoa começa a falar assim, cara, mas qual que é o próximo passo? Vai ficar 10 para sempre? Vai ficar 16? Porque só vai fazer lançamento maior? Antes era de 1 milhão, agora é 2 milhões, é isso que muda? E você começa a precisar de utilizar de outros fatores para unir a galera como equipe. Porque no começo, cara, vai ser nosso primeiro 7 dígitos. Nosso primeiro 7 dígitos tinha gritaria, batida, cara, foi... Aí você faz o segundo, o terceiro... Cara, se pra você não motiva, que é quem mais ganha por isso, e pro resto da galera? E aí, cara, a gente começa. No nosso caso, qual que é a nossa missão muito forte? A gente realmente quer, e acho que a gente consegue fazer isso, os lançamentos esteticamente mais bonitos do Brasil. Eu acho que não tem, não é porque é eu que faço, mas acho que não tem nem no Brasil nenhum lançamento mais bonito que o nosso. E a nossa missão é trazer as boas práticas do cinema pro lançamento. Isso move a galera. Tanto que, pô, fizemos Star Wars, fizemos Harry Potter, que é o que tá rolando agora, Round 6, fizemos Matrix. Então, assim, cara, é a pira da galera fazer isso aí. Então, a minha equipe une em torno disso, dessa parte audiovisual. E isso vai mudando. Eu sei que eu tenho que investir em equipamento, eu sei que eu tenho um monte de coisa que isso afeta do ponto de vista de gestão. Só que pra galera, eu preciso ter essa missão muito forte. Eu preciso ter a visão também da onde eu quero chegar. Eu preciso começar a atrair pessoas que têm os mesmos valores que a gente. Por quê? Porque o que seria esse lance de cultura? Cultura é o DNA do negócio, é o jeitão. É tipo, cara, quando o dono não tá vendo, o que acontece? É isso. Agora a gente tá muito mais na parte estratégica porque o faturamento é muito maior. Então eu tô bem deslocado da equipe. Eu preciso que a cultura esteja forte porque é o que garante que eles vão fazer do jeito que eu gostaria que fosse feito. Se eu não tô mais no dia a dia, o que une tudo isso aí é cultura. Aí entra RH, aí entra outras políticas de benefício, aí entra plano de carreira, aí entra liderança, pode entrar até participação mesmo efetiva, né? Na empresa, em contrato social. Ou é tipo, cara, você tem tanta oportunidade
que ou você não consigo entregar, ou você monta uma outra empresa para fazer. E aí muda um pouco, né? Muito mais fácil você ter oportunidade quando você já fatura bastante. E aí é um outro jogo que ele é amarrado, não muda esses pilares, continua tendo, mas ele é amarrado por esse fator cultura, que antes era só um bônus. Agora, nesse momento, ele é obrigatório. Então, maravilha. Esse foi o nosso episódio sobre o que fazer para você ir dos 6 para os 7 dígitos no pilar de gestão. Para saber mais sobre os nossos conteúdos, como você pode ter uma gestão que gera lucro e não dor de cabeça na sua agência de lançamento, é só seguir marcelo.pinazza, com 2 Es, e Fred Petrucci, está aqui no descritivo. Vai lá no Instagram e até o próximo episódio. Falou!